Olá, amigos do Fala Xerife do final de semana. Vamos falar do Campeonato Carioca, né? E começar no jogo de sábado, né? O Botafogo pega o Bangu. O Botafogo ganhou de 1-0, não fez um grande jogo, mas conseguiu os 3 pontos. O Bangu perdeu seu primeiro jogo, né? E necessita somar pontos. É início de temporada, o Botafogo, né, vai ter algumas mudanças. Seu treinador foi muito claro, o Thiago, dizendo que vai ter mudanças, né? Até porque é início de temporada e a gente entende realmente, entende, porque é muito pouco tempo de preparação e você precisa rodar alguns jogadores, né? E esse é o pensamento dele, né? E rodar os jogadores e tentar que o Botafogo consiga a sua segunda vitória na competição. É muito importante. O ano passado o Botafogo perdeu muitos pontos para times considerados menores, né? E se complicou, não classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Precisa somar pontos. Torcedor muito irritado, torcedor do Botafogo, vaiando o time, vaiando alguns jogadores em algum momento. A gente sabe essa irritação. Vem do ano passado, mas a vida ela segue. A gente sabe disso. O torcedor do Botafogo, né, para mim, fez sua parte no ano passado, ajudando os jogadores, apoiando em todos os momentos, até o último jogo. O último jogo, e depois, é claro, tem um momento de raiva por tudo que se passou. A gente já comentou aqui, um time que fez uma bela campanha no primeiro turno e uma horrível, né, nem um péssimo, horrível, né, um horrível segundo turno, e isso realmente revoltou o torcedor do Botafogo, né? Agora é pensar em conseguir os 3 pontos. Daqui a pouco já tem jogos da pré-Libertadores, precisa ganhar também. Então o Botafogo está vendo isso. E o Thiago, na sua entrevista, ele foi claro, né? Tem que mesclar para chegar bem nesse mata-mata aí da pré-Libertadores, né? E o Botafogo, enfim, tem que fazer sua parte, tem que ganhar o jogo. Não é que tenha que ganhar o jogo, mas por obrigação, até porque, como eu falei, o ano passado perdeu muitos pontos e não conseguiu chegar à semifinal. E isso seria realmente um massacre se o torcedor Botafogo não chegar nessa semifinal do Campeonato Carioca, depois de tudo que aconteceu no Brasileiro muito recente. Mas o torcedor, pouco a pouco, né, vai esquecendo um pouco. Não é que se esqueça, mas a vida segue para todo mundo. E o torcedor do Botafogo, ele é muito importante, apoiando também seus jogadores. E os jogadores saber essa pressão é normal. A gente que jogou, eu mesmo que joguei futebol, eu sei o que é essa pressão, mas tem que dar a volta por cima. Então, esperamos um bom jogo do Botafogo diante do Bangu. Bom, amigos, no domingo tem Fluminense, né? Fluminense e a equipe da Portuguesa. O Fluminense, né, vem de um empate, a Portuguesa ganhou também, tem aquele clube que ganhou e também tem 3 pontos, né? A Portuguesa tem jogadores experientes, né? Contratou, fez um time bom para tentar entrar aí entre os 4 também, né? Digamos assim, na semifinal do Carioca, né? E tudo pode acontecer. Como eu te falei, os clubes grandes agora, o próprio Fluminense jogou com a garotada, né? Eu fiz o jogo, né? Não fez um jogo ruim, não. Fez um jogo equilibrado contra a boa equipe do Volta Redonda. Não fez um jogo ruim, não, mas é como eu falei, quando vinha todos os jogadores, isso só vai ser dia 25, a volta aos jogadores. Então eu acredito que a volta mesmo depois de Carnaval, a não ser que aconteça uma catástrofe e for precisar desses jogadores, né? Esses jogadores que foram campeão da Libertadores, bicampeão carioca, e o Fluminense quer ir em busca desse tricarioca. Essas equipes grandes, fala mais uma vez, não pode vacilar, não. Depois vai ter que correr atrás nos últimos jogos, e os últimos jogos são os clássicos, e aí começa a complicar e muito, né? O Fluminense empatou, não é um mau resultado, contra o Volta Redonda lá, vinha ganhando, né, de 1-0, no final do jogo tomou um gol, mas sabe da importância dos 3 pontos, né, principalmente diante da equipe da Portuguesa. A Portuguesa ganhando o jogo, a diferença, tudo bem, são 2 rodadas, fica de 5 pontos para o Fluminense. É fundamental o Fluminense ganhar o jogo, somar pontos, né? E o seu torcedor também apoiar essa garotada que está sendo treinada pelo Marcão, né? O Marcão tenta dar uma cara de jogo muito parecida, mas a gente vê que falta ainda o entrosamento dessa equipe. Alguns jogadores jovens, do time titular 7 da base do Fluminense, alguns jogadores estreando, mas enfim, o Fluminense, tem peso, tem a responsabilidade desse título da Libertadores, tem a responsabilidade do bicampeonato carioca, mas, enfim, pega uma equipe cascuda do outro lado. Um bom jogo entre Fluminense e Portuguesa. Bom, e agora no domingo, Nova Iguaçu também, né? Joga contra o Flamengo. As 2 equipes ganharam seus 2 jogos, né? O primeiro jogo, né, o Nova Iguaçu ganhou, o Flamengo também ganhou, né? Ganhou e ganhou bem, só que agora joga com a equipe totalmente alternativa. A gente sabe disso. O Flamengo joga com a sua equipe alternativa,
né? Jogou o primeiro jogo com a sua equipe titular e é uma diferença técnica muito grande. Agora não, é equipe alternativa, mas a gente sabe que o Flamengo sempre revela jogadores, também sempre faz boas campanhas, né? O Flamengo tem realmente um bom time, né? E a gente espera que realmente um bom jogo, pela qualidade que tem o Flamengo, e motiva quem vai chegar agora, quem vai jogar esse jogo, porque vem de uma goleada, vem com moral, mas é claro, é diferente. Eu sempre digo, essas equipes alternativas, o que falta a elas normalmente é esse entrosamento, esse dia a dia, esse jogar junto, não é só treinar, jogar junto. E isso falta para, é claro, a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo sempre tem essa qualidade dos seus jogadores e pega a equipe do Nova Iguaçu, uma equipe muito bem arrumada, muito bem treinada, fez os primeiros 3 pontos, fez a sua obrigação, né, e vai tentar complicar a vida do Flamengo. E o Flamengo, pelo contrário, quer ganhar para, né, conseguir essa pontuação. Eu sempre digo, esses 5, 6 primeiros jogos é fundamental. Se eu não me engano, na 6ª rodada, começa a ter os clássicos e aí é difícil, começa a complicar, você começa a ter a pressão de ganhar alguns jogos, alguns clássicos, para que você possa classificar. Então a vitória, normalmente, desses times considerados maiores é fundamental. E os times menores, pequenos, como a gente diz, eles vêm num trabalho muito antes, fisicamente estão muito melhor e às vezes dificulta essas equipes consideradas grandes. Então, um bom jogo entre Nova Iguaçu, pela qualidade que tem o Nova Iguaçu, e essa equipe alternativa do Flamengo. Bom, agora o outro jogo é Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, né? O Sampaio Corrêa, né, perdeu o primeiro jogo e agora vai jogar contra a equipe do Vasco da Gama. O Vasco vem de uma boa vitória, 2-0, né, ganhando em casa, né, com o apoio do seu torcedor. O Vasco tem também como a equipe do Flamengo, né, os dois que estão jogando, né? O Flamengo está agora jogando com sua equipe alternativa, o Vasco também já jogou no primeiro jogo, né, deve jogar nesse segundo jogo, né? Então eu acho que é muito importante essa soma de pontos, né? Eu pego o Sampaio Corrêa, né? Jogou o primeiro jogo na primeira divisão do campeonato carioca, perdendo, né? E agora vai jogar o seu segundo jogo. E vai tentar, né, aquilo que eu digo, na parte física, tentar conseguir seu objetivo, até um ponto, né? Seria muito bom para o Sampaio Corrêa. Mas o Vasco não, o Vasco precisa ganhar, precisa somar pontos, né? Até porque para ficar fácil a sua classificação lá na frente. Fez seu dever de casa ganhando seu primeiro jogo 2-0 e agora joga contra o Sampaio Corrêa. A gente espera um bom jogo também, um bom jogo. Quero ver essa equipe do Sampaio Corrêa. O Vasco é uma equipe, né, que fez grandes contratações, não está jogando com sua base ainda, mas acredito mais umas 2 rodadas deva jogar com a sua base, que vem forte, né, fez boas contratações e é isso que o torcedor quer. O torcedor do Vascaíno está feliz com as contratações, quer ver esse time em campo. E daqui a pouco começam os clássicos. Aí você vai ver a condição de cada time, né? Não só dos times que eu falei, do Flamengo, do Fluminense, do próprio Botafogo, mas também a torcida vascaína está ansiosa para ver esse time. O Payet, como eu falei, gostei, fininho, magrinho, volta bem. Eu acho que pode fazer um diferencial. É claro que é muito cedo para ter uma cobrança, que é início de temporada, mas o Vasco tem tudo para fazer um grande campeonato e um grande ano, né? E não esperamos um grande jogo em Sampaio Corrêa. Essa equipe alternativa do Vasco da Gama, o Vasco, né, colocando a garotada, eu acho isso muito legal, né? Muitos jogadores com qualidade. Eu vi um jogador que eu venho acompanhando, o Estrela, ele entrou, né, também, né, um jogador desde que eu vi trabalhando na base do Vasco da Gama. Eu gosto desse jogador, um jogador que tem qualidade, né? E é como eu falei, e é nesse momento que aparecem os grandes jogadores, principalmente da base. São as oportunidades que são dadas e muitos deles aproveitam e aproveitam muito bem. Valeu, galera. Um bom final de semana a todos. Um abraço, um beijo no coração do Xerife. Fala, pessoal do canal do Xerife, Ricardo Rocha 3 no YouTube. Tudo bem com vocês? Final de semana de clássico. Futebol pernambucano. Sport Santa Cruz. Jogo crucial para o Sport, que precisa se reerguer depois da derrota diante da equipe do Retrô, né? Uma sonora goleada por 4-2 e o Santa Cruz aí querendo manter a briga na liderança do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz, para vocês terem ideia, a última vez que venceu o Sport, o seu treinador Itamar Schulli era o treinador na época. Quem sabe não consiga aí uma boa vitória ou se não até um empate, né, dentro da equipe do Sport. O Sport precisa fazer um fato novo, algo diferente, já que com essa formação de 3 zagueiros,
O Mariano Souza ainda não deu liga, não deu encaixe que tanto se precisa. E também ver se tem algumas mudanças, né? Porque na outra partida contra o Retrô ele veio com 5, 6 mudanças. Eu acredito que nessa partida ele também vem com algumas mudanças, porque tem que ser feitas o mais rápido possível, até para ele ver em que nível está a sua equipe, né? Acredito que o Kaique deva voltar no gol, o Arthur Kaique deva começar também jogando como titular, né? Já que foi tão bem. O Fabinho também é um jogador que precisa jogar nessa equipe do Sport, no meu modo de ver. Vejo que o Fabinho é um jogador que dá muita dinâmica na equipe do Sport. Alan Ruiz é um jogador que precisa também ter minutagem, já que foi um dos últimos jogadores a voltar, né, pela equipe do Sport e das férias. Então eu vejo que é um clássico que pode ser um divisor de águas. Sei que é muito cedo para se falar nisso, mas é um clássico onde tudo pode acontecer, na Arena Pernambuco, o Sport no seu torcedor ali a todo momento incentivando, e o Santa Cruz querendo buscar pelo menos um pontinho aí, né? Sabemos que é um jogo muito difícil, o Sport fez grandes contratações, tem o próprio Gustavo Coutinho, um jogador que o Sport investiu bastante, uma folha salarial que o Sport tem muito superior à equipe do Santa Cruz. Santa Cruz não, ele vem na humildade, vem vencendo seus jogos, vem conseguindo jogar bem, claro que pegou duas equipes que não são no patamar da equipe do Sport, até pelos próprios investimentos que o Sport fez, mas o Santa Cruz, quem sabe ele não consiga aí um bom resultado já nesse próprio clássico, né, e dê margem aí para os próximos jogos. Lembrando que os próximos jogos do Santa Cruz também são muito difíceis. Ele vem para o Sport, depois vem para o Retrô e logo em seguida um clássico contra o Náutico. Jogo difícil sim, mas esperamos que dê tudo certo, que não tenha brigas, né, em torno da Arena Pernambuco, enfim. Acredito que possa ser um jogo de muita qualidade, já que a equipe de Santa Cruz vem demonstrando isso no Campeonato Pernambucano e o Sport procurando fazer algo diferente neste Pernambucano, tá bom, pessoal? E também tem um jogo entre Náutico e Maguari. O Náutico aí querendo engatar sua terceira vitória consecutiva na competição, e o Maguari procurando aí um espaço, uma brecha aí, para quem sabe não consiga lutar entre os 6 melhores colocados do Campeonato Pernambucano. A equipe do Maguari é uma equipe muito bem montada, jogadores conhecidos, né, do futebol pernambucano. O próprio Sandro Manuel, que jogou no Santa Cruz, cria da base do Náutico. Tem um esquerdinho também, que também jogou na equipe do Náutico, entre outros jogadores. Rodolfo, goleiro, né, passou pelo Atlético Paranaense, Fluminense, e o Náutico procurando aí algo novo, né, dar minutagem também a alguns jogadores, porque o Náutico precisa fazer com que esses jogadores consigam o mais rápido possível ter uma condição física melhor. E até o próprio treinador Amarral procurar um encaixe perfeito, né, um encaixe melhor na equipe do Náutico, e o Náutico aí, querendo ou não, brigando nas primeiras colocações, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, site Xerife também bombando, ricardorocha3.com, tá bom? Ó, bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Forte abraço.